Olá, bem-vindo às nossas mensagens para as células e hoje eu quero falar com você sobre o caráter revelado na oração. E o texto bíblico que nós iremos fazer a reflexão está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos de 9 ao 14, que diz o seguinte: Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como estes homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele mesmo nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Bom, nós temos 2 figuras aqui nesse texto. Temos o fariseu e temos o cobrador de impostos. O fariseu, ele pertencia a um grupo de pessoas muito praticantes da religião judaica. E o que ele próprio declara na parábola, na lista de boas obras que apresenta a Deus, mostra não apenas as coisas obrigatórias, mas também algumas que estão para além da obrigação, como pagar o dízimo de todas as coisas que possuía, do vinho, do azeite, do trigo. Além disso, jejuava 2 vezes por semana, segundas e quintas. Na verdade, era obrigatório jejuar apenas uma vez na festa penitencial de Yom Kippur. O jejum era sempre muito rigoroso. Não se comia e nem se bebia todo dia. E os fariseus eram fiéis aos 613 preceitos propostos para o perfeito cumprimento da lei. Agora temos o cobrador de impostos, que tanto no aspecto político como no religioso, ele era considerado um pecador público, pois colhia os impostos do povo santo para entregá-los aos romanos, profanadores da Terra Santa. E neste sentido, ele politicamente colaborava com o inimigo romano. Pior ainda, era considerado ladrão, pois exigia impostos a mais para colocá-los na sua própria conta pessoal. Mas o que podemos aprender com a realidade que o texto bíblico apresenta? Primeiro, 2 pessoas, 2 realidades diferentes, como podemos ver nos versos 9 e 10. Os homens naturais julgam as pessoas pelas aparências. Aos olhos humanos, o fariseu seria considerado por nós um bom cristão. Ele não era ladrão, injusto, adúltero e ainda por cima era fiel dizimista, coisa que muitos pastores carnais achariam o máximo. Mas o que as pessoas não entendem é que os padrões dos céus vão além do que seguir rituais e boas éticas. Não se engane, o publicano, apesar de não ser religioso, ele era acima de tudo alguém que tinha um coração quebrantado diante de Deus. E pessoas de coração quebrantado e vazias de si mesmas são aquelas a quem Deus procura. 2 realidades encontramos aqui. O fariseu que se colocava diante de Deus numa atitude que podemos dizer assim, de senhor e não de servo. E temos o pecador que acha que não tem nenhum motivo em si próprio que o justifique ou que lhe dê confiança diante de Deus. Tudo o que ele é e o seu futuro estão plenamente nas mãos de Deus. Segundo, orgulho disfarçado de ações de graça, versos 11. Às vezes, achamos que palavras bonitas e aparência de piedade é tudo para agradar a Deus. Não basta ter uma eloquência maravilhosa e o coração cheio de orgulho. Orgulho é uma das piores desgraças que pode surgir na vida de uma pessoa. O orgulho faz com que as pessoas passem a ver, como por exemplo, a sua religiosidade com lentes de aumento,
fazendo com que as pessoas passem a pensar diferente da realidade daquilo que verdadeiramente são. Não somos tão fiéis como pensamos. Nossa oração não é tão poderosa como achamos. Nossa fé não é tão grande como imaginamos. E nem tudo o que fazemos agrada o coração de Deus. Hoje é um dia muito importante para identificarmos se o nosso coração tem o orgulho, pois aonde há orgulho, existe engano. Terceiro, a ilusão das obras, como podemos ver no versos 12. Temos a ilusão de acharmos que o que fazemos para Deus merece melhor reconhecimento. Nos embriagamos com nossas obras e nos orgulhamos malignamente com os nossos feitos. É triste pensar que o que nós fazemos é suficiente para a nossa aprovação diante de Deus. O triste da ilusão das obras é que passamos a nos achar mais especiais. E existem pessoas que passam a se achar extremamente inalcançáveis. Obras só têm o real valor quando a glória e o reconhecimento engrandecem o nome de Deus. Se o que você faz é baseado em orgulho e vaidade, sua recompensa fica na terra e jamais tocará o coração de Deus. Quarto, a realidade revelada na oração, versos 13. A oração ajuda a revelar o coração do homem. Um dos maiores instrumentos que Deus usa para avaliar o nosso coração é quando Ele ouve a nossa oração ou quando Ele não ouve. Se o coração está cheio de materialismo, a oração fica materialista. Se o nosso coração está cheio de vaidade, a oração manifestará os desejos da vaidade. Se o coração está cheio de orgulho, sua oração será orgulhosa. Se o coração é arrependido, a oração manifestará arrependimento. O pecado do fariseu foi uma oração que não valorizava a presença e nem a autoridade e a graça de Deus sobre sua vida. Quinto, valores de Cristo, versos 14. Cristo tem valores diferentes dos nossos. O que pensamos pode não ser o que Cristo pensa. Por isso, devemos ter um coração simples e cuidadoso. Pelo que percebemos nessa parábola, Jesus está preocupado com o que se passa no coração e não com o tamanho da obra. O fariseu não foi condenado pelas obras que praticou, mas por confiar apenas nelas e nas suas próprias forças para fazê-las. Foi condenado por não as atribuir a Deus, nem as relacionar com Ele. Porém, o pecador tornou-se justo diante de Deus não pelas obras humanas, pelo seu esforço no cumprimento de determinados preceitos, mas pela graça de Deus. Ou seja, só pelo poder de Deus é que o homem é salvo, e não pelo que ele faz. Acolher a Jesus e a sua palavra numa fé confiante é o único caminho para a nossa salvação. E para concluir, o cristão que se humilha e confessa seu pecado, esse é o que sairá justificado. Mas todo aquele que baseia sua vida religiosa na sua justiça, esse receberá a reprovação do Senhor.